A guerra na Ucrânia entra em uma fase decisiva, e as peças do tabuleiro geopolítico estão se movendo com velocidade impressionante. Enquanto o mundo observa, decisões cruciais estão sendo tomadas nos bastidores e o que está em jogo não é apenas o futuro da Ucrânia, mas a estabilidade global. Vamos direto aos fatos que estão moldando esse momento histórico, com informações que você não encontrará em qualquer outro lugar. O presidente Zelensky abre uma brecha para a paz, mas com limites inegociáveis. Pela primeira vez, o líder ucraniano sinalizou que um cessar-fogo pode estar mais próximo do que imaginamos, semanas ou até meses, se a pressão internacional sobre Moscou for intensificada. A mensagem é clara: a Ucrânia está disposta a negociar, mas jamais reconhecerá a anexação ilegal de seus territórios. A estratégia? Recuperar o que é seu por meios diplomáticos, sem ceder à força bruta. Há divergências, mas todos concordamos em uma coisa: o fogo precisa parar. E isso depende de quanto conseguirmos apertar o cerco à Rússia, afirmou Zelensky. A questão agora é: o Ocidente terá coragem de aumentar essa pressão até o ponto necessário? Enquanto isso, o Kremlin joga um jogo perigoso: apostar tudo em Trump. Moscou não tem pressa para encerrar a guerra, pelo contrário, está preparando o terreno para um conflito prolongado, na expectativa de que um eventual governo Trump nos Estados Unidos ofereça condições vantajosas. Para Putin, paz significa uma coisa só: rendição ucraniana. Exigências absurdas estão sobre a mesa: abandono da OTAN, redução drástica das forças armadas ucranianas e, é claro, a aceitação da ocupação russa como um fato consumado. E o mais chocante: apesar das críticas de Trump à morosidade das negociações, o Kremlin segue impassível, mobilizando mais 160 mil soldados como se o tempo estivesse a seu favor. Será que o Ocidente vai permitir que essa estratégia de desgaste prevaleça? A OTAN está sob fogo, e não é metafórico. Marco Rubio, uma das vozes mais influentes dos Estados Unidos, lançou um ultimato que pode abalar as bases da aliança: ou os países membros elevam seus gastos com defesa para 5% do PIB, ou seu lugar no bloco deve ser questionado. Não são desculpas que faltam, é vontade política, disparou Rubio. Países ricos, economias avançadas, capazes de fazer muito mais, e nós esperamos que façam. A mensagem é direta: em tempos de guerra, neutralidade é cumplicidade. Quem não investir na própria segurança não pode reclamar quando a ameaça bater a porta. E você, acha que essa pressão vai surtir efeito ou é apenas mais um blefe geopolítico? Os bastidores das negociações que podem mudar o rumo da guerra. Uma delegação ucraniana está a caminho de Washington para fechar um acordo estratégico: o controle sobre minerais raros, recursos que valem bilhões e podem ser a chave para equilibrar o poderio militar global. As conversas, marcadas para os próximos dias, têm um peso imenso, mas será que vão além das promessas? P é cético: tudo depende do grande acordo entre Putin e Trump. Se Moscou decidir acelerar a guerra, as negociações ganham urgência. Se for só tática para ganhar tempo, tudo segue no ritmo de sempre. O tempo, aliás, está se esgotando. Com Trump de volta à cena, a janela para decisões pode fechar mais rápido do que se imagina. E quando a negligência se torna uma ameaça radioativa? O desastre de Chernobyl, que já completou quase 4 décadas, volta a assombrar o mundo. Um drone russo atingiu o sarcófago do reator 4, abrindo uma brecha de 15 metros quadrados e comprometendo 200 metros quadrados da estrutura. A arca não cumpre mais sua função: proteger o meio ambiente da radiação, alerta Alexander Grigorash, inspetor da usina. Em plena zona de guerra, o risco de um novo vazamento é real e as consequências, imprevisíveis. Até quando o mundo vai ignorar que a irresponsabilidade russa pode desencadear uma catástrofe muito maior? Enquanto a Ucrânia resiste, aliados estratégicos agem. A Polônia acabou de entregar 5.000 terminais Starlink Enterprise, tecnologia de ponta que vai manter hospitais, escolas e tropas conectadas mesmo sob bombardeios. Com mais de 50.000 unidades já em solo ucraniano, a diferença na linha de frente é tangível: comunicação estável pode ser a linha entre a vitória e a derrota. Mas será que isso basta para conter o avanço de um inimigo que não recua? A Alemanha não tem dúvidas: Trump está cedendo, e isso é um problema para todos. O ministro da Economia, Robert Habeck, foi taxativo: Trump está flexibilizando suas posições sob pressão. Se ele cede, a Europa não pode ficar parada. O recado é claro: se os Estados Unidos vacilarem, cabe aos europeus assumir a liderança.
Mas será que eles têm estômago para essa batalha? As peças estão se movendo, e cada decisão ou falta dela terá um custo. A pergunta que fica é: quando o mundo vai acordar para o fato de que essa guerra não é apenas da Ucrânia, mas de todos nós? Deixe sua opinião nos comentários, compartilhe essa discussão e não se esqueça de se inscrever para acompanhar cada novo capítulo dessa história que está redefinindo nosso futuro. A hora de agir é agora. Não são apenas declarações feitas sob pressão, são sinais de que a pressão precisa ser intensificada, e agora é a hora de a Alemanha e da Europa, em aliança com outros países, mostrarem quem realmente detém o poder nesse jogo de forças. A pergunta que não quer calar: até onde o Ocidente está disposto a ir para provar que suas palavras têm peso? Porque, enquanto Trump não recua, as consequências já começam a ser sentidas até nos lugares mais inesperados. Tomemos o exemplo do conhaque francês. Jerome Schmidt, diretor da Vicardi, fábrica especializada em barris de carvalho, revela um cenário preocupante. Isso pode compensar parcialmente o que eles nos produtores americanos e deixarão de comprar na Europa, mas, no final das contas, continuarão importando carvalho francês que, é claro, também será taxado. A ironia. Mesmo com os novos custos, as vinícolas que dependem do savoir-faire francês podem não ter escolha a não ser continuar comprando da França, apesar dos impostos. Será que a qualidade europeia é tão insubstituível assim? Ou será que, no fundo, até os americanos sabem que algumas coisas simplesmente não se replicam? Enquanto isso, Trump comemora como se já tivesse vencido. Em suas redes sociais, o ex-presidente e possível futuro ocupante da Casa Branca declarou com seu habitual tom triunfalista: operação concluída. O paciente sobreviveu e está em recuperação. Prognóstico: ficará muito mais forte, maior, melhor e mais resistente do que nunca. Vamos tornar a América grande novamente. Mas os números contam outra história. O mercado acionário americano perdeu cerca de 2 trilhões de dólares em um único dia após o anúncio das tarifas. Será que essa vitória não está saindo mais cara do que o próprio Trump imagina? E como se não bastasse, agora a Noruega, aliada histórica dos Estados Unidos na OTAN, levanta uma questão incômoda: as tarifas violam as próprias regras do jogo da aliança. O ministro das Relações Exteriores norueguês não teve meias palavras. Um dos princípios fundamentais da OTAN é que os aliados devem evitar conflitos econômicos entre si. Ironias à parte, a Noruega já foi alvo de uma tarifa de 15% imposta por Trump. Diplomacia? Ou diplomacia do cada um por si? Mas as polêmicas não param por aí. Em mais um decreto que parece saído de um roteiro de série política, Trump proíbe diplomatas americanos de terem relações sexuais ou românticas com cidadãos chineses. Sim, você leu certo. Não se trata de uma piada, é uma ordem oficial, que se estende até às famílias dos funcionários. A única exceção? Quem já estava em um relacionamento antes do decreto, mas mesmo esses casos precisarão de uma autorização especial. Qual é a lógica por trás disso? Será uma medida de segurança nacional ou apenas mais um capítulo na escalada de tensões entre Washington e Pequim? E o mais importante, que impacto isso terá nas relações entre as duas maiores economias do mundo? Enquanto os Estados Unidos se envolvem em suas próprias contradições, a Europa enfrenta uma ameaça muito mais sinistra: interferência estrangeira em suas eleições. Uma poderosa ciberataque contra o escritório do Partido Plataforma Cívica, na Polônia, foi atribuída a grupos ligados à Rússia e Belarus. O vice-primeiro-ministro polonês, Krzysztof Gałkowski, não deixou dúvidas: temos confirmação de que esse ataque não foi aleatório. Um incidente como esse pode afetar qualquer partido político, qualquer instituição estatal. O premier Donald Tusk foi ainda mais direto: os sistemas visados são justamente aqueles que preparavam as eleições polonesas. Coincidência? Difícil acreditar. E enquanto o mundo discute quem está por trás dos ataques, quem se beneficia com as tarifas e quem sofre com as proibições absurdas, uma coisa é certa: as regras do jogo estão sendo reescritas na nossa frente. Seja na economia, na diplomacia ou na segurança cibernética, cada movimento tem um preço e, muitas vezes, quem paga a conta não é quem tomou a decisão. Então, vamos ao que interessa: o que você acha? Essas medidas vão fortalecer ou enfraquecer os Estados Unidos? A Europa vai finalmente se unir para enfrentar essas ameaças? E até onde a Rússia e a Belarus podem ir para influenciar eleições estrangeiras?
Deixe sua opinião nos comentários, porque essa discussão não é apenas sobre política, é sobre o futuro que estamos construindo. E falando em futuro, não deixe de conferir as últimas novidades da Feira de Defesa e Segurança no Rio de Janeiro, onde os mais recentes avanços em tecnologia militar estão sendo apresentados. Porque, em um mundo onde as ameaças evoluem a cada dia, estar preparado não é uma opção, é uma necessidade. Obrigado por acompanhar, por confiar nesse espaço e por fazer parte dessa conversa. Curta, comente e compartilhe, porque quanto mais vozes tiverem essa discussão, mais forte será a nossa resposta. Até a próxima, e que as notícias que virão sejam de esperança, não de conflito.